segurança, em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possa, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias.
famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Versículo 11. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. Deus de grande poder e glória, Senhor. Tu és vivo, Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és inculpável, Deus. Oh Deus vivo, nós não temos condições nenhuma, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, neste local, Senhor. Mas é a Tua infinita misericórdia, Senhor, para usar as nossas vidas, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, possa ser edificada, Senhor. Que eu venha diminuir nesta noite para que Tu cresças, Senhor. Que a palavra que sair da minha boca não venha a partir de mim mesmo, mas venha a partir do Teu trono de graça, Senhor. Santifica, Senhor, a Tua igreja na verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, ó Deus. Toma a Tua igreja em Tuas mãos e santifica ela, Senhor, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Glórias a Jesus. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória e que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim,
E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Glórias a Jesus. O Senhor diz que na sua palavra o mundo jaz no maligno. O mundo jaz em trevas. Jesus fala: eu não sou deste mundo, mas eles também não são. Eu não sou deste mundo, Senhor, e eles não fazem parte deste mundo. Ou seja, nós andamos, nós vivemos sobre esta terra, nós comemos, nós bebemos, nós trabalhamos, nós passamos as dificuldades, nós passamos alegrias, mas a nossa pátria, o nosso lar, ele é celestial. A nossa casa não é nesta terra, pois Satanás domina sobre esta terra com grande rigor, e aqueles que o servem sabem disso, mas nós que não servimos a ele, somos guardados pelo sangue de Cristo Jesus. Mas é necessário haver uma unidade da fé. Deus quer que nós sejamos um, como o Pai é o Filho e o Espírito Santo são um. Mas Ele quer que nós sejamos um com Ele, com o mesmo propósito, com os mesmos desígnios, com a mesma direção e com a mesma fé. Acompanhe comigo no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então Deus quer que nós sejamos um com o Filho e um com o Pai. Deus quer que sejamos um corpo só, um só Espírito, um só Senhor. A igreja de Cristo, ele é um corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Mas para que a igreja venha se movimentar de uma forma, para que a obra de Deus ela venha a ser contínua, todos nós temos que estar ligados no mesmo Espírito. Temos que estar ligados na mesma comunhão, no mesmo amor. A palavra de Deus fala que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. O sofrimento do irmão é o meu sofrimento. A alegria do meu irmão é a minha alegria. Da mesma forma tem que ser para com todos. Se um irmão está sofrendo, vamos dobrar o nosso joelho e vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa enviar esse sangue precioso para edificar esta vida e colocar de pé. Seja ela de origem física, seja ela de origem espiritual. Deus quer saber se nós estamos vivendo numa plena comunhão, a qual os apóstolos se reuniram no momento de aflição. E que momento foi esse? Pedro estava preso, e a igreja se reuniu de uma unidade só, num só propósito, numa só fé, num só objetivo. E o Senhor enviou o seu anjo para libertar a Pedro. Então a igreja de hoje, a igreja de Cristo Jesus, ela só vai permanecer de pé se estivermos ligados no mesmo Espírito, numa unidade só. Deus quer saber se a comunhão ela está sendo plena. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, temos que estar na mesma sintonia, temos que estar na mesma ligação, no mesmo propósito para com o Pai, para com o Filho e para com o Espírito Santo. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Era propósito de Deus Judas trair Jesus? Não.
A palavra do Senhor fala que Jesus disse: o Filho do Homem vai acerca de como está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Quem dera para que este homem, ele não houvera nem nascido, seria para ele muito bom. Então, Deus, o propósito de Deus de ter chamado Judas como discípulo, não significa que Deus queria que ele o traísse. Deus estava dando uma oportunidade a Judas para se converter verdadeiramente, para ser um com os discípulos, para que sejam uma unidade só, para que seja um corpo bem ajustado, um corpo só, um só Espírito, um só Senhor. Deus queria ver que Judas fosse da mesma forma. Mas a palavra do Senhor fala que o nosso coração, ele é falho e enganoso. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do que nós achamos que é bom. Nós achamos às vezes, não, se eu fizer isso não tem nada demais. Queridos, Judas fez aquilo que estava no seu coração e achava que não tinha nada demais. E o Senhor falou: o Filho do Homem vai acerca de como está escrito. Não é necessário que houvesse traição, e muito menos no meio deles. Mas ele deu uma oportunidade para Judas se converter. Por que na igreja há o joio e o trigo? Por quê? Porque o Senhor não arrancou Judas do meio ali e lançou fora logo? Pois o Senhor está dando a oportunidade do joio se transformar em trigo, para que quando for colher como trigo, e que seja trigo. Deus quer que nós sejamos uma unidade da fé, um corpo só, o mesmo pensamento, uma mesma direção, pois sabemos que muitas coisas terríveis há de acontecer. E se hoje o Senhor buscasse a nossa alma, será que nós estaríamos com Ele? Então temos que nos autoexaminar todos os dias. Temos que avaliar a nossa vida todos os dias. Abrir o teu olho, glorifica a Deus. Senhor, muito obrigado pela noite de sono a qual tu me guardaste. Obrigado, Senhor, pelo dia qual, Senhor, tu prepararás para mim, Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu venha fazer neste dia, venha ser para a honra, para a glória do teu nome. Que eu não venha envergonhar o teu nome, mas que tudo que eu venha fazer, o meu proceder, o meu agir, o meu falar, venha ser conforme a tua palavra. Então é necessário sermos uma unidade, desde que nós acordamos até o momento em que chegarmos no culto. Deus fez um mover tremendo domingo passado aqui. Meu Deus, eu não sabia se o céu tinha subido, se o céu tinha descido, se a igreja tinha subido. Foi maravilhoso demais a presença de Deus neste lugar. Isso no louvor, na pregação foi maravilhoso também. Então foi algo tremendo, mas é necessário estarmos ligados no mesmo Espírito para que as obras de Deus, as maiores, elas venham acontecer no nosso meio. Mas é necessário buscarmos, esvaziarmos de nós mesmos. Versículo 12. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. O Senhor, ele diz que nós temos que ter a sua alegria completa em nós mesmos. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que as aflições estão tamanhas sobre o mundo. Mas o Senhor nos deu paz. Ele nos deu a alegria de conhecer a verdade, de estar na sua presença. A alegria de conhecer a verdade, que é Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento, Ele nos deu através da sua palavra.
Ele quer que sejamos um, para que esta fé, esta semente, ela venha permanecer em nós. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O Senhor está dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor quer que nós venhamos nos renovar a cada dia pela sua palavra, venhamos crescer na graça e no conhecimento, venhamos nos desprender deste mundo e buscar o reino celestial, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Deus, Ele está vindo para buscar a sua igreja. A nossa vida tem que estar edificada na sua presença, pela sua palavra. Satanás tem aprisionado vidas todos os dias neste mundo. Como ele tem aprisionado? Ele tem aprisionado com tudo que tem nesta terra que aprisiona a vida. Aprisiona a vida pelo bem material, pelo dinheiro, pelo carro, pela casa, pela esposa, pelo namorado, pela namorada, pelo filho que quer ter. Ele te prende neste mundo, ele quer te prender neste mundo. Para que não, o Senhor não pode voltar agora, não pode, que eu ainda não casei. Meu Deus do céu! Queridos, o mais importante que nós podemos querer de Cristo é a salvação. Nada nesta terra tem valor nenhum perante a salvação. E a salvação, ela é individual, ela é intransferível. Cada um vai buscar a salvação mediante a palavra. A igreja tem um compromisso de pregar a palavra e te mostrar o caminho que conduz à salvação. Mas a igreja não tem como pegar a tua mente, arrancar da tua mente e encaixar a palavra de Deus, que vai te conduzir para a vida eterna. A igreja vai te mostrar a verdade, mas quem vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Ou seja, volta aqui no capítulo 16, versículo 7. Uma página antes, capítulo 16, versículo 7. Eu falei, o Senhor convence da justiça, do juízo e do pecado, não foi? Muitas das vezes a gente repete desta forma. Vamos ler aqui. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Nós falamos que o Senhor convence da justiça, do juízo e do pecado. Está fora da ordem. A ordem é: o Espírito Santo, ele convence do pecado, o pecado vai te matar. É o que ele está dizendo. O pecado, ele te convence do pecado, o pecado vai te matar. Da justiça, porque se você pecar, vai haver uma justiça sobre a sua vida. E havendo a justiça, dependendo do pecado, entra o juízo. Então é uma consequência. Quando se fala, o salário do pecado é a morte. Então, a consequência do pecado, ela é a morte, mas ela é seguida de pecado, a justiça de Deus e o juízo, que é a sua pena. Então, Deus é um Deus justo. Ele é um Deus santo. Se Deus não criasse a sua palavra, todos estavam na glória, independente de que se prestasse ou não, se obedecesse, se fosse uma pessoa boa ou ruim ou não. Mas ele criou esta regra justamente para isso. Pois ele viu que Satanás se levantou contra ele no reino, querendo o lugar de Cristo, e foi precipitado. Ou seja, aquele lugar lá em cima não é lugar para que venha haver divisão.
temos que estar na mesma comunhão, no mesmo Espírito. Quando a palavra do Senhor fala que o que ligares na terra será ligado no céu. Então, nossa comunhão, quando nós louvamos o Senhor, quando nós vivemos a palavra de Deus, estamos no mesmo Espírito, nós fazemos essa ligação com o Senhor através dos anjos que são ministradores a nosso favor. Então, o Senhor envia os seus anjos com a bênção, a qual é necessária para a vida de cada um de nós. De cada um a sua necessidade, Deus vai suprir. Mas é necessário estarmos numa mesma comunhão, no mesmo Espírito, em uma só unidade da fé. Voltamos ao texto. Versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor Jesus Cristo, Ele habitou no meio de nós, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou pela sua palavra. Ele passou por tudo isto na terra, cumprindo a vontade do Pai. E Ele disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas como o Senhor vai livrar-nos do mal? Deus age de misericórdia com o ímpio. Muitas das vezes, quando o ímpio ele é livrado da morte, é que Deus está dando uma oportunidade. Ontem eu vi um vídeo na internet terrível. O rapaz estava mostrando, filmando a moto, uma moto bonita, né? Aí ele estava aqui e tal, o outro filmando, ele virou para o lado de cá, veio aqui assim, olhando, mostrando a moto dele, né? Daqui a pouco ele voltou para o lado de cá. Nisso que ele voltou para o lado de cá, veio um carro desgovernado. Ele só deu tempo de fazer isso para trás. E o carro levou a moto e pegou um carro que vinha no cruzamento, bateu nele e veio, pegou a moto e saiu capotando o carro assim. E aquele rapaz ficou atônico. E ele tentou ir para socorrer o pessoal do carro. Quando ele viu que vazou gasolina e que o fogo alastrou assim, aí ele não sabia o que fazer e correu, se afastou. E o carro explodiu. Olha que livramento que Deus deu a esse homem. Deus, Ele usa da sua infinita misericórdia, tanto para com os servos, tanto para com os ímpios, para que aquele grande dia não diga que não deu uma oportunidade de conhecer Ele verdadeiramente. Então Deus, Ele dá oportunidade para o ímpio, mas para nós que conhecemos a sua palavra, temos que buscar Ele mais ainda. O rigor é muito maior sobre as nossas vidas do que sobre a vida do ímpio. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Para que Deus se manifeste, é necessário você amá-lo através da palavra dele. Amar a Deus consiste em aborrecer o mundo. Amar a Deus consiste em anular a si mesmo e fazer a vontade de Deus. Porque a vontade do homem, ela é falha. O coração dele é falho e é enganoso. E ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Como isso vai acontecer? Quantos evangélicos têm sido alvejados? Quantos? E muitos ímpios já dizem assim: ué, mas ele é crente, aconteceu isso com ele, está na igreja. Deus não tem culpa disso. E ainda culpa um Deus por conta disso. O Senhor lhe diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo e lhe serás concedido. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus não tem compromisso com o homem, nem com a mulher, Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não pode ferir a sua palavra. Ele é um justo juiz. Então, se nós estivermos como uma unidade, com um só propósito, um só desígnio, uma só fé, um só Senhor, Deus vai nos guardar, vai nos livrar de toda a tribulação que virá sobre este mundo. Mas é necessário nos colocar na posição, e a posição é essa: Pai,
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém estará com Cristo Jesus na glória. Versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Neste lugar, nós pregamos incessantemente a palavra de Deus. Nós pregamos quarta-feira, pregamos sexta-feira, pregamos domingo. Parece uma coisa maçante, mas é necessário. Quem gosta de trabalhar aqui? Diga amém. Glória a Deus, eu gosto de ficar em casa. Então o que acontece, meus amados? O trabalho foi uma consequência do pecado. O Senhor disse, comerás do suor do teu rosto. Deus não nos criou para isso. Ele nos criou para viver uma vida plena. Mas Adão deu mole. Ainda quis culpar a mulher que Deus deu. A culpa foi dele, que ele era o cabeça. Então ele falhou. Então, sabemos que coisas horrendas têm acontecido e Deus tem livrado muitos. Hoje cheguei no hospital para trabalhar, soube de uma moça que trabalhava numa empresa particular dentro do hospital, na parte da cozinha, e que estava grávida de 7 meses e não sabia. Aí ontem, numa correria de um tiroteio ali perto, ali no morro, ali no Lins, ela saiu correndo, tropeçou numa pedra, caiu com a barriga no chão e a criança morreu. E levaram ela para o hospital e consecutivamente também ela morreu. 22 anos. Aí a palavra do Senhor fala: louco, se hoje pedires a tua alma, o que tu tens preparado, para quem é? Então temos que preparar a nossa vida, não para a vida, mas para a morte. Senhor, se hoje for o meu último dia sobre esta terra, Senhor, que eu venha te buscar de interesse de coração, que o Senhor possa mostrar as minhas falhas, para que eu possa corrigi-las, para que eu possa estar dentro do centro da tua vontade, para que o Senhor, quando me buscar, eu esteja em condições de ser salvo. Então temos que estar preparados não para a vida, mas para a morte. O Evangelho não te prepara para esta terra. O Evangelho te prepara para o reino de Deus. Ele te prepara para um reino celestial, aonde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro. Lá só vai ter paz e alegria sem medida. Glórias a Jesus. Por isso ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou o que significa isso? Isso é orgulho de Jesus Cristo. Eu santifico a mim mesmo neles. Ou seja, vou ler mais uma vez: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então o Senhor, Ele se alegra com a nossa conduta reta diante do Senhor, com uma conduta vigilante pela sua palavra, cumprindo com a vontade de Deus. Então Deus se santifica. Esse é meu servo, está vendo a conduta dele? Ele não se corrompeu, ele não se desviou da minha palavra, ele não se deixou levar por uma facilidade, ele não se deixou levar por uma palavra contrária, ele não se deixou levar por uma advergência, ele não se deixou levar por nada. Este é meu servo. Então o Senhor se santifica neles, porque vê neles o cumprimento da palavra da verdade. Então o Senhor fala que Ele diz na sua palavra: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade pela palavra, porque está cumprindo a verdade, que é a palavra de Deus. Versículo 20:
não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqueles que hão de crer em mim somos nós. A igreja que hoje é gerada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em que muitos morreram para que esta palavra chegasse até nós e que nós vivenciamos os milagres de Cristo Jesus, as obras tremendas através da palavra dele. Então ele diz: não rogo somente por estes, pelos meus discípulos, por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem crê na palavra de Deus, diga amém. Ih, tá fraco, hein? Quem crê na palavra de Deus, diga amém. Amém. Glórias a Jesus, é isso aí. Aquele que crê nos meus mandamentos, ele vai ter a vida eterna. Aquele que cumpre com os meus mandamentos, terá a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, tem que cumprir com a palavra de Deus. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como o mundo vai crer que Jesus Cristo veio para salvar a humanidade? Usando as nossas vidas como canal. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz que nós seríamos enviados e faríamos obras maiores. Então ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da fé, um só Espírito, um só Senhor, uma plena comunhão, uma só direção. Então é necessário nós estarmos na posição para agradar a Deus. Agradar o Senhor significa cumprir com a sua palavra. Saul tentou agradar a Deus da forma dele. Não, vamos sacrificar esses animais, vamos separar o melhor para sacrificar para Deus. Samuel chegou para ele e disse: será que Deus tem mais prazer em sacrifício de animais do que se obedecer a sua palavra? Ou seja, a palavra de Deus diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Fazer a sua vontade está errado. Fazer a vontade do seu coração está errado. Toda decisão que nós venhamos tomar nas nossas vidas tem que ser mediante a vontade de Deus. Ora o Senhor, hora de decisão, hora de oração. Busca a sua palavra, medita nela, ora em espírito, na sua mente, que Deus vai te dar a resposta do que fazer, do que não fazer. Pois agradar a Deus consiste em aborrecer o mundo. E quando você faz a sua própria vontade, e que Deus não é a vontade de Deus, nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós magoamos a quem amamos, ou nos magoamos a nós mesmos. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Agradar a Deus é maravilhoso. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e a mim, e que os tem amado a eles como tens amado a mim. O amor de Deus para com as nossas vidas, quando nós fazemos a vontade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o seu Filho, Filho amado, este é meu Filho amado em quem me comprazo. E Ele está dizendo aqui, que se nós cumprirmos com a sua palavra, Deus vai nos amar com a mesma proporção que Ele amou o seu Filho. Então é necessário nós estarmos dentro do centro da vontade de Deus, num só Espírito, numa só unidade. – 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Ou seja, o Senhor há um lugar separado para aqueles que o amam.
Então nós vamos ver a glória de Cristo, aonde Ele vai estar assentado no seu grande trono, no lugar preparado. Mas como nós vamos ver? Tem duas situações. Nós temos que estar vendo Ele, não para que sejamos rigorosos no juízo contra nós mesmos, mas que nós venhamos estar na condição de salvos. Porque todos estarão perante o tribunal de Cristo, tantos para a salvação, tantos para a condenação. Que não venhamos estar na parte da condenação, mas pela parte da salvação. Por isso, obedecer é melhor do que sacrificar. As nossas vontades, os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso achismo, o nosso eu é lixo. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É necessário obedecer à vontade de Deus para que venhamos ter vida eterna. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eis te conhecer o que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então o amor de Deus, ele vai estar nos nossos corações. O amor de Cristo vai estar conosco. O Senhor fala que seria a nossa sombra à nossa direita. Quando Deus opera através das nossas mãos uma vida, não somos nós, é o Senhor Jesus que está operando o milagre. Porque Ele disse: eu sou a tua sombra à tua direita. Aonde quer que vás, eu estarei contigo. Ainda que a tua mãe de leite esqueça de ti, eu jamais me esquecerei de ti. Mas como Deus vai cumprir isso? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Neste lugar tem pregado a palavra todos os cultos, para que a cada dia mais nós viemos nos santificar na verdade das Escrituras. Não o que o mundo está vivendo. Muitas igrejas estão pregando blá blá blá. Estão pregando o reino desta terra. Estão pregando para que você venha crescer, não na graça e no conhecimento, mas que você venha crescer nesta terra, para que você venha ter mais, e mais, e mais. O Senhor fala: ajuntai tesouro no céu, aonde a traça nem a ferrugem consome, e nem os ladrões minam. Pois o tesouro no céu é a tua coroa da vida. E Deus vai dar a cada um mediante a posição de cada um de nós, praticando, vivenciando a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe por esta palavra, em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 44 minutinhos, 18 e 44. Vamos muito agradecer a Deus por mais este programa, por esse dia, e confesso aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos, de que realmente nós abrimos a nossa programação, iniciando, estávamos com problema de sinal. E até então nós comentamos com alguns das nossas rádios afiliadas, de que talvez a gente não poderia transmitir o programa para outros bairros, né? Até mesmo para outros municípios ou outras cidades do Brasil. Mas Deus é tão generoso, Deus é tão bondoso, e Deus quis e Deus permitiu que exatamente na hora da oração da família, o nosso sinal ficou restabelecido, podendo assim, a você que está em Planalto Serrano, a você que está em Novo Horizonte, a você que está em Central Carapina, a todos que estão exatamente aí em Jardim Carapina, você pudesse ouvir a palavra de Deus, você pudesse ouvir a mensagem que o irmão Amauri, trouxe para nós nesta segunda-feira, nesse dia de hoje. Deus, Ele sabe como a palavra diz, Ele sabe todas as coisas, e Ele é o permissor de todas as coisas. Nós abrimos o programa, não estavam falando com totalidade
para as emissoras que fazem a retransmissão do programa Falando de Jesus. E então, mas Deus quis exatamente na hora da sua palavra, na hora da mensagem que Deus pediu ao irmão Amaury para trazer, o nosso sinal ficasse todo restabelecido. Agradeço muito a Deus exatamente por permitir que isso acontecesse no momento tão especial do programa Falando de Jesus. Quero agradecer também, até então, informar aí os irmãos, né, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão agora no sentido da rodovia Norte-Sul, Barcelona, Laranjeiras. Segundo a informação que eu tive, que capotou um ônibus na altura de Colina de Laranjeiras, e nós não sabemos se tem pessoas feridas, nós não sabemos qual é o teor dessa notícia. Eu quero agradecer aí o meu amigo, irmão e também o locutor Oliver, da Rádio RCM, que nos informou sobre o fato, porque nós estávamos sem o sinal da internet, e assim que o sinal foi restabelecido, ele ligou para mim e informou do ocorrido. Pedimos a Deus que nada de grave possa ter acontecido, e realmente há pessoas bem materiais, é fácil de ser ressarcido, mas a vida, ela é difícil, como trouxe a mensagem o irmão Amaury, o acidente que aconteceu com a jovem de 22 anos, grávida de 7 meses, e ela veio a perder o filho e também perder a sua vida. Talvez ela não estava preparada para a salvação. Agora na Serra são 18 horas e 47 minutos, 18 e 47, nós vamos desfazer a nossa rede a partir deste momento, e amanhã, se assim Deus permitir, pedimos permissão a Ele para nós estarmos mais uma vez aqui no programa Falando de Jesus, para mais uma palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. A todos vocês, uma ótima tarde e um bom início de noite. Um veículo de comunicação a serviço das comunidades. Rádio Comunitária Popular. A rádio que toca você. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e